Olá, crianças! Espero que estejam bem, né? Todos sendo cuidados aí por Deus, como vocês já têm sido. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho das nossas lições. Hoje é a lição de número 7. Ela vai falar de trabalho versus preguiça. Nossa! Quando vocês ouvem dizer dessa palavrinha preguiça, o que vem à mente, hein? Quem de vocês aí já ficou com preguiça de fazer alguma coisa, né, que tinha que fazer e às vezes não quis fazer porque estava com preguiça? O que será que é a preguiça? Nós vamos ver isso na lição de hoje. E olha só, nós vamos começar relembrando o nosso versículo. Peguem aí a Bíblia de vocês, né, a palavra de Deus. Nós vamos abrir em Salmos, capítulo 86, é o versículo 11. Já algumas lições nós temos já trabalhado esse versículo. Ele diz assim, ó: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Ensina-me os teus caminhos, para que eu viva segundo a tua verdade. Então, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós vamos estar sempre vivendo as verdades da palavra de Deus. Nós vamos colocar isso em prática na nossa vida, não é mesmo? Olha só, a tia falou hoje, né, que nós vamos começar na nossa lição trabalhando a respeito da preguiça, né, e com relação àquilo que fazemos, as nossas responsabilidades. Eu tenho aqui para começar, olha só, essa gravura, né? Olha, o que será que vocês podem identificar aqui? Que bichinho é esse? O que esses bichinhos estão fazendo? Esse bichinho, ele é um bichinho assim muito especial que foi criado por Deus e ele nos ensina uma lição muito valiosa. Qual será que é essa lição, hein? Olha, na Bíblia tem um versículo que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Será por que está escrito esse versículo na Bíblia? Será o que esse versículo quer dizer? Olha, nós vemos aqui muitas formiguinhas, né? Olha, se vocês observarem, tem formiguinha, né? A formiguinha rainha, ela tá bem aqui, ó, dando as ordens, né? Que ela que comanda, ela é a chefe, vamos dizer assim. Mas olha, todos no formigueiro estão obedecendo às ordens. Olha, não tem nenhuma formiga aqui sentada preguiçosa, né? Que não quer saber de trabalhar. Cada uma está fazendo alguma coisa. Se você olhar, você vai perceber que cada uma dessas formiguinhas estão aqui preocupadas em fazer alguma tarefa. Não tem nenhuma deitada, né, de perna para o ar, né, a não ser essa chefe aqui, ó, porque ela já trabalhou muito, né? E agora, né, a missão dela é comandar as outras, né, colocar ordem para tudo, né, ficar bem e elas poderem ajudar umas às outras aqui no formigueiro. Então aqui é o desenho, olha, de como é um formigueiro, né? Nós nunca entramos dentro de um formigueiro, mas nós podemos ter mais ou menos uma noção, né, de como que elas ficam lá dentro. Vocês já viram assim algum formigueiro? Com certeza, né? Você já viu um formigueiro em algum lugar, em alguma estrada de terra ou em algum parque. Se você observar as formiguinhas, né, que estão entrando no formigueiro, elas sempre estão com alguma coisa nas mãos. Olha essa daqui, olha, ela tem uma folhinha na mão, porque elas sempre estão carregando alguma coisa. E é muito bonitinho quando a gente para e observa a formiguinha levando uma folhinha, porque ela é um bichinho tão pequenininho, né, e ela vai a todo vapor trabalhando. Eu já consegui ver até mais de uma, né, às vezes 3, 4, carregando uma folha enorme, né? Uma ajuda a outra, e isso é muito interessante. Olha essas, né? Estão carregando aqui, ó, nesse desenho, até uma frutinha, olha só, uma sementinha, alguma coisa assim que elas consigam carregar, né? Que o peso delas suporta. Elas são unidas, olha, elas se ajudam. E o que nós podemos, qual lição que nós podemos aprender com a formiga? Que a formiga não é um bichinho preguiçoso, muito pelo contrário, né? Todas elas, né, trabalham com afinco, né? Estão ali trabalhando
e ajudando, unidas, né? Quando uma precisa, a outra vai lá, uma pega aqui, outra pega lá, e elas conseguem fazer o trabalho delas. E nós também temos que ser assim, nós precisamos observar as formigas. E nós vamos ver, né, algo que tem a ver com essa lição que as formiguinhas nos passam. Nós vamos ver hoje falar a respeito de duas mulheres. Essas duas mulheres aqui, ó. Essa daqui, essa moça mais nova, ela se chamava Ruth. E essa daqui, que é mais velha, se chamava Noemi. Elas eram muito amigas, né? Ruth gostava de cuidar da Noemi, ó. Que a Noemi era mais velha e ela gostava de ajudar, de cuidar, né? E as duas eram sozinhas. Elas não tinham maridos, né? E nem filhos ainda, né? Essa daqui, ó, ela teve 2 filhos, mas eles morreram e ela ficou só, né? Ela ficou sozinha. E a Ruth também, né, não tinha o seu marido mais. Por quê? Porque o marido da Ruth era o filhinho dessa mulher aqui, da Noemi. E eles morreram e elas ficaram sozinhas, né? E naquela época, né, onde elas viviam, era uma época difícil para as mulheres, porque as mulheres não podiam trabalhar fora. Às vezes, né, o papai, a mamãe sai para trabalhar, mas naquela época era só o homem que trabalhava, as mulheres não podiam trabalhar, elas ficavam em casa. E aí, ó, como elas não tinham marido, né, quem ia cuidar delas? Né? Como que elas iam fazer? E aí, o que aconteceu? A Ruth falou com a Noemi assim: olha, a senhora pode ficar tranquila, né? Eu estou nova, eu tenho saúde, eu vou cuidar da senhora. Eu vou para um campo pegar espigas. E ela foi, né? Chegando lá nesse campo, olha, esse homem aqui, ó, está até observando ela. Olha como ele está olhando para ela, né? Observando a forma como ela pega as espigas. Ele era o dono do campo. Ele era o dono, né, daquela plantação ali, ó. E era uma lei que existia, onde eles iam colhendo as espigas e deixavam aquelas que caíam para os mais pobres virem pegar. E aí a Ruth foi e começou a colher as espigas, e ele começou a observar e ele gostou dela, ele achou ela bonita, né, educada. E aí eles começaram a conversar. De repente, sabe o que aconteceu? Ele era um homem bom. E o nome dele, inclusive, parece com essa palavrinha. O nome dele era Boaz. E o Boaz, ele gostou da Ruth. Ele começou a observar a Ruth, né, o seu procedimento. E aí eles começaram a conversar. E ela falou com ele, disse para ele, né, a respeito da vida dela, com quem ela vivia, o que tinha acontecido. E aconteceu algo muito bom. Eles até se casaram, né? Eles viraram marido e mulher. E ele, né, passou a cuidar da Ruth e cuidar da Noemi também. E elas não mais ficaram desamparadas. Tá vendo que história linda, que coisa boa? Por que será que Deus abençoou a Ruth dessa forma, né? Com o casamento, abençoou ela, colocou ela, né, no caminho dela, um marido bom. Ela não teve preguiça de trabalhar. Ela não teve, o Senhor cuidou dela. Mesmo ela ficando desamparada ali com a sua sogra, o Senhor não deixou ela, né, desamparada. Ele não abandonou a Ruth e nem a Noemi. Ele cuidou das duas, né? E colocou Boaz no caminho de Ruth, para que depois ela fosse também cuidada e amparada por alguém. Então, com essa lição de hoje, nós podemos aprender que a preguiça nunca é boa para nós, né? Nunca é bom nós termos preguiça. Nós temos que deixar a preguiça de lado, né? Mandar a preguiça embora, para nós podermos fazer aquilo que nós precisamos. Vocês fazerem as tarefas de vocês, né, em casa, quando a mamãe pede alguma coisa, para fazer alguma coisa, para ajudar com alguma tarefa de casa, para fazer os deveres. Tudo isso, né, é responsabilidade nossa. E nós não devemos ter preguiça, porque Deus não se agrada do preguiçoso.
né? Deus gosta daquele que trabalha, daquele que principalmente faz a obra dele com amor, com alegria, com disposição. Então essa é a lição de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos agora orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, né, pedindo a Deus que nos dê sempre um coração grato por aquilo que nós temos e também pedindo a Deus que tire de nós toda preguiça e nos dê cada dia mais disposição para fazer a obra dele e fazer aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia. Senhor, muito obrigado a Deus por essa lição que o Senhor nos deu. E eu te peço que o Senhor possa abençoar cada criança, esteja, ó Pai, dando disposição a cada uma delas para fazer a tua obra com amor e nunca ter preguiça, que elas possam, ó Deus, observar a formiguinha, como que ela trabalha e que elas possam, ó Deus, querer também serem crianças responsáveis, obedientes, zelosas e possam trabalhar muito para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima.